Peguem a palavra de Deus e abram no livro do Apocalipse, livro da Revelação, capítulo 5, versículo 9 e 10. Hoje nós estamos iniciando a campanha de oração 2025, o ano da vida transbordante. E olha o que diz a palavra do Senhor. E cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Com o que Jesus comprou? Com o seu sangue. Olha o versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então o rei tem que reinar. Você tem que reinar na sua casa, você tem que reinar no seu trabalho. Tudo o que você fizer tem que prosperar. Porque o rei reina, não é reinado. E nós vamos ouvir a palavra de Deus, aprender hoje sobre rei. E eu quero que você, que é rei, que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus, o qual o Senhor Jesus fez de você rei e sacerdote, repita comigo o versículo 10 bem alto e bem forte. Vamos lá. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Mais uma vez. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Agora mais uma vez bem alto, bem forte, para todo o Campo Belo ouvir. Vamos lá. E para o nosso Deus, pode melhorar aí. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quantos creem nesta palavra? Se você crê, desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bendizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: Senhor, eu tomo posse desta profecia, tomo posse desta promessa sobre a minha vida, que o Senhor me fez de rei e sacerdote, com o seu sangue me comprou. Diga isso para Ele, abra sua boca e glorifica mais alto ao Senhor. Meu Deus, o teu povo te glorifica, o teu povo te adora. Recebe esses aplausos e abre os céus, derrama a sua glória a cada pessoa que te glorifica nesta manhã. Derrama a sua glória, o seu poder, e venha com seu Espírito Santo nesta manhã, e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador, e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Tome o seu trono, rei, se assente no trono, rei, se assente no trono, rainha, porque rei tem trono. Jesus nos comprou com o seu sangue. Será que o sangue de Jesus vale muito para comprar e nos tornar reis e sacerdotes? Então, o sangue que vale mais do que todas as riquezas deste mundo. O apóstolo Pedro, melhor dizendo, escreveu uma carta que intitula seu nome, e que é muito provável que seja a sua carta, e alguns não acreditam que foi Pedro que escreveu, por ser uma carta muito erudita, uma carta com tamanho conhecimento e cultura.
o qual muitos teólogos acreditam que Pedro era um homem inculto, não era culto, um homem analfabeto, iletrado, como alguns acreditam, e dizem que não foi Pedro, mas leva o nome dele. Mas eu creio que foi Pedro, eu acredito que foi Pedro, porque Pedro, ele recebeu a unção do Espírito Santo, e por incapaz ou sem cultura que uma pessoa seja, ela quando recebe o Espírito Santo, ela muda, porque já não é ela que fala, é o próprio Espírito Santo que fala na boca dela. Então as cartas, como o próprio Pedro menciona, foram escritas, inspiradas, tanto de Pedro, quanto de Tiago, quanto de Paulo, né? As cartas que foram mencionadas aqui, cartas dirigidas pelo Espírito Santo, como Judas também, não Judas Iscariotes, escreveu a sua carta, e o apóstolo Pedro, ele fala sobre isso, tudo foi inspirado, escritos, né, os escritos, as escrituras, pelo Espírito Santo. E Pedro vai dizer no capítulo 1, versículo 18 e 19, o poder desse sangue, o valor que esse sangue tem, o sangue de Jesus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados ou comprados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Observa que esse sangue de Jesus, ele vale mais do que o ouro e a prata e qualquer outro tipo de riqueza, que ele não menciona aqui, mas ele diz que qualquer coisas corruptíveis, qualquer riqueza, não se compara com o valor do sangue de Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo também, ele vai mencionar em sua primeira carta de Coríntios, lá no capítulo 6 e o versículo 20, ele vai dizer que nós fomos comprados por um bom preço. Não foi qualquer valor que você foi comprado. Não é à toa que Jesus te comprou para fazer de você para Deus, rei e sacerdote. Ele vai dizer lá, primeira carta de Coríntios 6, versículo 20, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Também no primeira carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 23, vai dizer assim também: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Então aqui mostra o que diz no Apocalipse, né? Como nós lemos no capítulo 5, versículo 9. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, que é Jesus, e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E depois que Deus ou o Senhor Jesus nos comprou, aí ele vai fazer para Deus reis e sacerdotes, para que eles reinam na terra, ou seja, reinam sobre a terra. Então esse sangue é valioso. Para comprar uma pessoa, para tornar essa pessoa um rei ou um sacerdote, é porque tem muito valor. E qual era a função de um rei? Nos tempos bíblicos, os reis governavam sobre todo o povo. Geralmente eram líderes militares também, porque muitos reis iam às guerras, né? Também protetores e administradores do seu povo. O rei era um governador, ele tinha que saber governar a nação, que foi colocado ele como rei, para poder a nação transbordar em prosperidade. A missão do rei, unir a nação como um só povo. Ele não podia permitir que a nação fosse dividida. Ele tinha que unir a nação, fazer daquela nação que ele reinava um só povo. Porque imagine, o rei sendo o rei de uma nação dividida. Alguns vão querer tal rei, outros não. Né? Muitas vezes acontece isto.
de um rei estar reinando em uma nação, a nação está dividida. Uns querem outro rei, eu quero tal rei, não quero esse rei não. Então o rei tinha que fazer com que a nação fosse unida. Não podia permitir que houvesse divisão na nação que ele era rei, porque ele era um rei só, sobre uma só nação. Então ele tinha esta missão, e também libertar a nação da opressão dos inimigos, porque como ele era rei, ele também era militar, ele tinha que ir para a guerra, e administrar o país como chefe de Estado. Portanto, ser rei é símbolo de nobreza. Sabe o que significa nobreza? Eu coloquei aqui, nobreza quer dizer poder absoluto, né? Esse é o rei, o chefe do Estado, realeza, título de nobre que Isaías diz lá no capítulo 32, versículo 8, Isaías vai dizer exatamente sobre isto, né? Mas o nobre, ou seja, o rei, o nobre, porque nobre é rei, projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Por isso que você é rei, você tem que fazer o quê? Projetar. Jesus te comprou com o seu sangue e fez você rei e sacerdote para reinar, não para ser reinado, para reinar. Então muitas vezes a pessoa ela é rei, mas não tem trono. Ela é rei, mas se curva a coroa cai. Ao invés de ela governar, ela está sendo governada. Ao invés de ela ter autoridade, ela já está sendo mandada. Porque o rei tem autoridade. Tem muitas pessoas que foram compradas com o sangue de Jesus, mas ao invés de ela reinar, o que reina é a doença. A doença que reina sobre ela. Ao invés de ela reinar, é o divórcio que está reinando na sua casa. Ao invés de ela reinar, é a dívida que reina em sua casa. É a dívida que se assenta no trono e faz desse rei um servo, um escravo. Tem muitas pessoas assim, que são reis compradas com o sangue de Jesus, mas não está reinando. Então você tem que tomar posse daquilo que Jesus disse, que comprou para si com o seu sangue e fez para Deus reis e sacerdotes. Não permita que as coisas do mundo te reinem, mas você reine essas coisas. Não permite que essas coisas te governem, te dominem, mas você tem que governar e dominar essas coisas. O cigarro reina na vida da pessoa. A pessoa pega o dinheiro, ao invés de comprar algo bom para ela, vai para o bar, vai para a padaria comprar cigarro. A bebida nem se fala. Ao invés de ela pegar esse dinheiro, fazer coisas boas para ela, ela vai lá, se assenta num bar, compra bebidas e mais bebidas e paga para todo mundo. Ou seja, a bebida está reinando na vida dela. A prostituição, né? Ao invés de pegar esse dinheiro, usar dentro de casa, vai para os puteiros, vai para as casas de prostíbulos. E gasta tudo, viu? Gasta tudo. A pessoa volta para casa sem nenhum valor, tanto social, espiritual, quanto financeiro, porque todo o dinheiro, todo o valor dela ficou no mundo afora. Então tem muitas pessoas que são reis só de títulos, mas perderam o trono e perderam a coroa. Está na hora de você ser restaurado, está na hora de você viver o ano da vida transbordante. Está na hora de você possuir aquilo que Jesus disse: eu comprei com meu sangue. Não foi qualquer coisa que Jesus comprou, não. Foi o sangue dele. Ele deu a sua vida pela nossa vida. Então vale muito o sangue de Jesus. Tem que fazer valer isso em nossas vidas, porque seremos apenas um rei sem trono e sem coroa. O rei, para ser rei, ele tinha que receber a unção. A unção teria que vir sobre ele, tanto o rei quanto o sacerdote. Nenhum rei se assentava no trono sem antes de receber a unção. Qual foi o primeiro rei de Israel? Saul. E lá no capítulo 10, versículo 1, vai dizer exatamente isto, que Saul recebeu a unção. Coloca aí 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite,
e lhe derramou sobre a cabeça. Para ser rei tinha que receber o quê? A unção, o azeite. E a unção vinha sobre o rei. Ele o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Alguns podem pensar, mas ele não era rei, pastor, ele era capitão. Não, ele era rei. Lá em primeira carta de Samuel também, capítulo 15, verso 1, vai dizer rei. Coloca aí capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. O rei tinha que obedecer a palavra de Deus. Esse era o mandado de Deus para os reis. Tinha que obedecer o que o rei dos reis, melhor dizendo, o que o Senhor falava. Então, o rei que é Jesus, dos reis, a palavra dele tinha que ser obedecida pelos reis da terra. Todos os reis das terras, ou seja, todos os reis de Israel, tinha que obedecer a palavra de Deus. Então o rei, para ser rei, tinha que ser ungido, assim como aconteceu com também Davi. Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, vai dizer o seguinte: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, a unção, ou seja, ungir quer dizer Messias. A palavra ungido é Messias, é o próprio Cristo que descia sobre os reis através daquela unção. Então, a unção ou ungir quer dizer Messias no português, e no grego quer dizer Cristo. Cristo quer dizer ou ungido. Então o azeite caía, era derramado sobre os reis. E não somente os reis, mas também sacerdotes também eram ungidos através do azeite. Esse azeite a gente vai ungir você domingo que vem. Não falte que você vai receber a unção de rei e de sacerdote. E o rei era o espelho para o seu povo. Quando o rei era justo, ou que agia corretamente, e que temia a Deus, e valorizava a unção que foi derramada sobre a sua cabeça, então o povo prosperava e adorava a Deus. O rei tinha o poder de trazer a prosperidade de Deus sobre a terra e sobre toda a sua família, como também tinha o poder de trazer a miséria para a sua vida e para toda a terra. E o rei tinha o poder de conduzir o povo a adorar a Deus ou não. Então você é o rei na sua casa. A sua família vai adorar a Deus ou não através de você. Você tem o poder de levar a sua família a adorar a Deus ou não. Você tem o poder de fazer transbordar a vida abundante, a prosperidade na sua casa através de você ou não. Então os reis tinham esse poder, esse domínio sobre a terra. E através deles, ou fazia com que viesse a prosperidade de Deus, ou o juízo de Deus. Vou te dar um exemplo aqui do rei Ezequias. O rei Ezequias foi o melhor rei de todos os tempos de Judá. E ele não foi o único rei, não. Judá teve cerca de mais de 15 reis. E o rei Ezequias foi o melhor rei de todos os tempos. E o seu pai era idólatra, Acás. O pai do rei Ezequias era um rei idólatra. Só que o filho Ezequias não seguiu o mesmo caminho do pai. Foi um homem temente a Deus, que levou o povo a adorar a Deus. Quer ver? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 29. Olha o versículo 1, 7. Depois a gente vai pular para os versículos 20. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome... Espera aí, meu filho. E era o nome da sua mãe, Abias, filho de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. E ele, no primeiro ano, do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes. Olha o que esse rei está fazendo, coisa que seu pai não fez.
Ao invés do pai de Ezequias abrir, ou seja, levar o povo a adorar a Deus, abrir a igreja, ele fechou a igreja. E trouxe aos sacerdotes levitas e o ajuntou na praça oriental. E lhe disse: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. E tirai do santuário a imundícia, porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e os deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, e lhe voltaram as costas. Olha só o que o pai de Ezequias fez com que o povo virasse as costas para Deus. Também fecharam as portas do alpendre, e apagaram as lâmpadas, ou seja, não tinha mais cultos, né? E não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. O pai de Ezequias fez tudo o contrário. Agora Ezequias, o filho, ele vai e faz diferente. Ele abre a igreja, ele restitui os cultos. Lá no versículo 20 de 2 Crônicas, vai dizer que ele restitui os cultos, a adoração. Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, ajuntou os maiorais da cidade, subiu à casa do Senhor, e trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, para sacrifício expiatório, pelo reino, e pelo santuário, e por Judá. Ezequias disse aos filhos de Arão, os sacerdotes, que os oferecessem sobre o altar do Senhor. E eles mataram os bois dos sacerdotes, tomaram o sangue, aspergiram sobre o altar, também mataram os carneiros, e aspergiram o sangue sobre o altar. Semelhantemente, mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Então trouxeram os bodes para sacrifício pelo pecado perante o rei, e a congregação lhe impuseram as mãos. E os sacerdotes mataram, e com o seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar, para reconciliar todo Israel. Você está vendo o que esse rei está fazendo? Ele está unindo Israel. Unir a nação era o papel do rei, unir a nação para poder governar tranquilo, sem nenhuma divisão. E além de unir, levar a nação a adorar a Deus, coisa que seu pai não fez. O pai de Ezequias dividiu a nação, e ao invés de levantar altares para Deus, levantou altares a Baal, a deuses estranhos, e fechou a porta da igreja, do templo, onde o povo adorava a Deus, não estava mais adorando. Então o rei tinha essa missão, de fazer com que o povo voltasse para Deus, adorasse a Deus. E o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto, sacrifício, pelo pecado, por todo Israel. Verso 25. E pôs os levitas na casa do Senhor com símbolos, com alaúdes e com harpas, e conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com instrumentos de Davi, e o sacerdote com as trombetas. E deu ordem a Ezequias que oferecesse o holocausto sobre o altar, e ao tempo que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor. E com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto, e as trombetas tocavam, tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quantos com ele se acharam, se prostraram, e o que fizeram? Adoraram. A quem? A Deus. Verso seguinte. Então o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas que louvassem ao Senhor, com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente, e o louvaram com alegria, e se inclinaram e o adoraram. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagraste ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvor à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha essa vontade do coração trouxe holocaustos. E o número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros, 200 cordeiros, tudo isso em holocaustos para o Senhor. E houve também de coisas consagradas, 600 bois e 3.000 ovelhas.
Eram, porém, os sacerdotes muito poucos, e não podia esfolar a todos os holocaustos, pelo que seus irmãos levitas os ajudaram até as obras se acabar, até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes ainda. E houve também holocaustos em abundância, com a gordura das ofertas pacíficas, e com as ofertas de vinho para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. E Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus tinha preparado para o povo, porque apressuradamente se fez toda esta obra. O que o rei faz? Ele tem que levar o povo a adorar a Deus. Mas muitos reis foram assim? Não. Quando o rei levava o povo para adorar a Deus, Deus derramava prosperidade no meio do povo. Quando o povo temia a Deus, Deus fazia prodígios e milagres. Então o rei tinha o poder de governar o mundo material, o mundo que estava à sua volta. Você tem esse poder. Você tem o poder de influenciar as pessoas que estão à sua volta. Agora saiba com que poder que você vai influenciar. Saiba de qual maneira você vai influenciar. Você tem o poder de influenciar a sua casa para Deus ou não? Você tem o poder de influenciar o seu trabalho para Deus ou não? Você tem o poder de influenciar a vizinhança para Deus ou não? Você é um rei. Você é um sacerdote. E onde estava o rei, estava também um sacerdote. E cada um tinha uma função. O rei governava o mundo material, o sacerdote governava o mundo físico, o mundo espiritual. E só que Jesus fez para Deus, reis e sacerdote, ele fez os dois em um só. Ele deu poder sobre a sua vida para ser rei e para ser sacerdote. Você pode ser os dois, tanto rei para governar na sua casa, no mundo físico, como tem o poder do mundo espiritual. Você tem esse poder. Então o rei tinha esse poder de fazer o povo adorar a Deus, como também de fazer o povo prosperar. Assim como o rei Ezequias, o rei Uzias prosperou diante de Deus, no seu reinado. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 1 ao 5. O rei Uzias prosperou, porque Deus era com ele. E por que Uzias prosperou? Porque buscava a Deus. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus. Que esse rei fez, buscou a Deus. E a pessoa não quer buscar, né, a Deus mais. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E aí, quer prosperar? O que você tem que fazer? Diga: buscar ao Senhor. Ninguém prospera se não temer a Deus, se não buscar a Deus. Ninguém prospera se não vir à casa do Senhor ou buscar a Deus. Tem muita gente que quer a prosperidade, mas não quer temer a Deus, não quer buscar o Senhor. Você é rei, então o seu dever é buscar a Deus. Mas também, quando o rei deixava de buscar a Deus, se desviava do caminho do Senhor, ele, o rei, conseguia levar toda a nação contigo à desgraça e à miséria. Você está vendo? Pastor, ele se desviou sozinho. Não, ele levava todo mundo com ele. Como o rei tinha o poder de trazer a prosperidade de Deus para a sua vida e para todo o povo, assim também o rei tinha o poder de levar a nação à desgraça e à miséria por causa da sua rebeldia, por causa da sua desobediente, da sua idolatria.
2 reis conseguiram fazer isto, você acredita? O primeiro rei, Manassés. Esse Manassés não é filho de José não, tá? Esse Manassés conseguiu ser pior do que o pagão. Como que um rei de Israel consegue ser pior do que os ímpios? Você vai ouvir o que esse rei fez, que desgraça que ele fez em Israel. Ele conseguiu destruir a sua vida e destruir a nação de Israel. Por pior rei que ele foi. Olha o que diz aqui, segundo o livro de Crônicas, capítulo 33, versículo 1 ao 10. Eu vou ler na NTLH para você compreender o que esse rei fez. Ele conseguiu fazer uma desgraça em Israel. Você acredita nisso? Ah, mas também, né? Reino novo, né? Sem nenhuma maturidade. Manassés tinha quantos anos? 12 anos. O pai dele morreu e era monarquia. Morre o pai e nasce. Quem reina é o filho, e assim vai. Manassés tinha 12 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 55 anos em Jerusalém. Olha o que ele fez. Manassés pecou contra Deus, o Senhor, seguindo os costumes nojentos das nações que o Senhor havia expulsado da terra. Conforme o povo de Israel avançava, ele construiu de novo os lugares que outro rei temente a Deus havia destruído. Então antes dele havia um rei que era temente a Deus, destruiu os lugares pagãos. Não queria mais lugar pagão em Israel. Queria que o povo adorasse a quem? Ao verdadeiro Deus. Mas aí nasce outro rei, reina outro rei, que não é temente a Deus e faz tudo o contrário. Olha lá. Construiu os lugares pagãos de adoração, que Ezequias, que é o rei que eu falei para você, o melhor rei de Judá. Como é que pode, hein, gente? Tudo na mesma família. O pai de Ezequias era um idólatra. Fechou a porta da igreja, não deixou ninguém adorar a Deus e colocou em cada esquina de Judá um altar a Baal. Quebrou todos os utensílios da casa de Deus, o pai de Ezequias. Destruiu tudo o que tinha na casa de Deus. Ao invés de levar o povo à adoração a Deus, levou o povo a adorar a Baal. Como ele também era idólatra, né? Aí nasce o seu filho Ezequias, que é esse rei que eu falei que foi o melhor rei de toda a tribo de Judá. O melhor rei de todos os tempos de Judá. Aí esse rei vai lá e faz o quê? Primeiro, restaura a casa de Deus. Quebra todos os altares de Baal que seu pai havia levantado. Restaura os utensílios que seu pai havia quebrado na igreja. Pega os levitas, pega os sacerdotes e começa a fazer sacrifícios e mais sacrifícios. Leva os levitas a adorar a Deus e começa a prosperidade de Deus chegar novamente à terra, à nação. Por causa de quem? De Ezequias. Aí Ezequias governa debaixo da vontade de Deus e com muita prosperidade a nação. Só que os anos de Ezequias também se vão. Ezequias morre. Aí reina quem? Manassés, o seu filho. E ele consegue ser pior do que o seu avô e não seguir os caminhos do seu pai Ezequias. E faz essa desgraça em Israel. Olha lá. Levanta os altares que seu pai havia cortado. Edifica os altares que seu pai havia derribado. E faz tudo o contrário. Olha lá. Pagão, adoração que Ezequias, seu pai, havia destruído. Construiu altares para adoração ao deus Baal. Fez poste da deusa Azera, e adorou as estrelas. Construiu altares pagãos no templo. No templo, altares pagãos dentro da casa de Deus. O que esse rei faz? Conforme o Senhor tinha dito, ele devia ser adorado para sempre. Verso seguinte. Nos 2 pátios do templo da casa de Deus, olha o que esse rei fez. Manassés construiu altares para a adoração das estrelas. Queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Fazia adivinhações. Consultava o quê? Feiticeiros. Ao invés de consultar quem? Profetas. Ao invés de fazer sacrifício para altares de Deus, fazia sacrifício para altares pagãos. Ao invés de chegar em sacerdotes que eram tementes a Deus, chegava em sacerdotes pagãos. E consultava adivinhações. Praticava o quê? Magia, macumbaria, feitiçarias. Tudo isso da onde? Na casa de Deus. Tudo isso aonde? Dentro do templo. Vê se pode uma coisa dessa. Consultava adivinhos, médios,
pecou muito contra Deus, o Senhor, e fez com que ele ficasse o quê? Ele pecar, tudo bem, mas ele peca e leva o povo com ele. Ele levou toda a nação com ele. Aí o juízo vem sobre todos, né? Manassés colocou uma imagem esculpida da deusa Zera no templo de Deus, o lugar a respeito a qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão o seguinte: em todo o território dos 12 tribos de Israel, escolhi este templo, casa de Deus, aqui em Jerusalém, para ser o lugar onde serei adorado. Mas não foi isto. E se o povo de Israel obedecer a todos os meus mandamentos e fizer tudo o que manda a lei que Moisés deu a eles, então não deixarei que sejam expulsos da terra que dei aos seus antepassados. Manassés, o que ele fez? Levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a cometerem pecados ainda piores do que aqueles cometidos pelas nações que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme o seu povo ia avançando. Conseguiu fazer a desgraça pior do que o ímpio. Um homem que era rei de Israel, um homem que tinha um pai exemplar, mas não seguiu os seus caminhos. Você está vendo? O rei tinha esse poder de fazer todas essas coisas, mas fez tudo o contrário. Esse rei é o pior de todos, mas teve um também que fez a mesma coisa, que é o rei Jeroboão. Esse rei também conseguiu levar o povo à desgraça. Lá em 2 Reis, capítulo 17, versículo 21 e 23. Você é rei, hein? Como é que você vai conduzir o povo que está sob o seu comando? Como é que você tem conduzido a sua casa? Como é que você tem conduzido a sua vida lá no trabalho onde o pastor Ricardo não está? Como que você tem conduzido a sua vida, reinado na sua vizinhança? Você é rei. Você tem o poder de levar o povo a adorar a Deus, como levar o povo a se desviar de Deus. Pense bem, viu, rei? Pense muito bem. Segundo livro de Reis, esse rei também fez desgraça. Capítulo 17, versículo 21 ao 23, deixa na NTLH. Depois que o Senhor Deus separou o rei de Israel, de Judá, né? Separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, porque dividiu a nação: Judá, reino de Israel, lá do norte, Judá, reino de Israel, lá do sul, e Israel, reino de norte, Samaria, ou seja, era Judá, Belém, reino sul, e Israel, Samaria, reino norte. Aí deu na mão de Jeroboão, o reino de Israel, lá do norte, filho de Nabate, como seu rei. Aí Jeroboão fez abandonar o Senhor, olha, e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram o povo, seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido. Ele não ia sozinho não, levava a raça, toda a nação, a raça humana, até que finalmente o Senhor os expulsou da sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas, e assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Síria, onde eles moraram até hoje. Perderam a terra, e o rei conseguiu conduzir ele à desgraça e levar o povo à desgraça também. Você está vendo? Então, o rei devia honrar a unção que foi derramada sobre a sua cabeça. E o que a unção representa? O Espírito Santo. O rei deveria honrar aquilo que havia recebido de Deus. Ele deveria conservar suas vestes brancas, como a alvas. E vestes quer dizer salvação. Vestes brancas para nós é salvação. Brancas como a alvas quer dizer roupa branca, sem manchas. Por isso que Eclesiastes capítulo 9, versículo 8 diz: em todo o tempo, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, e sempre as suas vestes continuam brancas como a alvas. Em todo o tempo. Eclesiastes fala isso. Em todo o tempo sejam brancas suas vestes
como a alvas, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, mantenha a sua salvação, a sua roupa branca, purificada, santificada, e nunca perca a presença do Espírito Santo que foi derramada sobre a sua cabeça. Esse é um verdadeiro rei, que mantém as roupas brancas e a unção que foi derramada sobre a sua cabeça. Israel, ajuntando Israel e Judá, reino norte, reino sul, tivemos milhares de reis, reis em todo o tempo que para se assentar no trono receberam a unção. O rei tinha que receber a unção, e dentre eles o primeiro rei foi Saul, e dentre muitos reis, o mais conhecido foi Davi. Mas qual foi o melhor rei de todos os tempos de Israel? Davi. Como disse nosso irmão, Davi foi o melhor rei de todos os tempos de Israel. Há quem diria Salomão. Salomão foi o melhor rei de todos os tempos de Israel. Um homem sábio, né? Um homem que trouxe prosperidade para Israel por causa da sua sabedoria. Israel prosperou, teve uma vida transbordante, muito boa, por causa da sabedoria de Salomão. A quem diria que foi Josafá? Porque Josafá buscava o Senhor, e por causa do jejum de Josafá, Deus derrotou inimigos. É ou não é? Moabitas, Amons, filhos dos amorreus. Josafá buscou o Senhor na casa de Deus, e Deus deu a vitória por causa dos levitas. Há também quem diria que foi Ezequias, porque Ezequias, ele abriu a casa de Deus, restaurou os cultos novamente, que o seu pai havia destruído, levantou os altares, levantou as ofertas de sacrifícios, colocou os levitas para adorarem a Deus, entoar cânticos, tambores. Há quem diria que foi Ezequias o melhor rei de Israel, mas eu diria a você que não foi nenhum desses. O melhor rei de todos os tempos de Israel nasceu em Belém de Judá, no sul de Jerusalém, cresceu na cidade de Nazaré, na Galileia, e o seu nome é Jesus Cristo. Ele foi e é o melhor rei de todos os tempos de Israel. Este é o melhor rei. Este é. E por que, pastor? Vou te falar por qual razões, ou por qual motivos que este rei foi o melhor rei de todos os tempos. Por 7 motivos. Primeiro motivo, porque esse rei nunca pecou. Esse rei nunca pecou e sequer nasceu do pecado. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Esse é o melhor rei de todos os tempos. O seu nome é Jesus Cristo. Nunca pecou. Em Cristo não havia pecado, mas Deus o colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então quer dizer que esse rei nunca pecou. Por ele não ter pecado, então ele foi o melhor rei de todos os tempos. Lá na primeira carta de Pedro, ele vai dizer a mesma coisa. Capítulo 2 e versículo 22. Por que ele foi o melhor rei de Israel? Porque ele nunca pecou. Ele, Jesus, não cometeu nenhum pecado. Não é que ele cometeu 1, 2, não, nenhum pecado. Nenhum. Diga, Jesus não cometeu nenhum pecado. E nunca disse uma só mentira. Que rei, hein? Que rei. Deixe esse rei reinar na sua vida. Deixe ele reinar na sua vida. Deixe esse rei reinar lá na sua casa.
Deixa esse rei reinar lá no seu trabalho. Deixa esse rei reinar em seu coração. Deixa esse rei reinar no seu casamento. Deixa esse rei reinar na sua prosperidade, nas suas finanças, na sua saúde. Porque se ele reinar, tudo dará certo na sua vida. Esse é o melhor rei. E por qual motivo também, pastor? Segundo motivo, porque esse rei nunca desobedeceu a Deus Pai. Os outros reis, Deus falava uma coisa, o rei fazia outra. O rei falava, teme a mim? O rei, que teme a Deus o que? Agora eu sou rei, é eu que mando. Mas não é Deus? Que Deus o que? Deus está no céu, eu estou na terra. Esse rei nunca sequer desobedeceu a Deus Pai. Está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. O que diz em Filipenses? Capítulo 2, versículo 8. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. Morte de cruz. Então esse rei nunca desobedeceu a Deus. Muda para RC, tradução. Terceiro motivo, por que esse rei foi o melhor rei de todo Israel, de todos os tempos? Porque esse rei nunca desviou o povo da verdade. Nunca desviou o povo da verdade. E olha o que diz João capítulo 14, versículo 6. O que ele disse? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse rei levou o mundo todo ao Pai, levou o mundo a conhecer a verdade, ainda que muitos recusam a conhecer a verdade. Mas esse rei conduziu o seu povo à verdade. Quarto motivo, por que esse rei foi o melhor rei de Israel? Porque esse rei nos libertou do senhor do pecado. João capítulo 8, versículo 36. O que ele disse? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é livre do pecado aí? Foi esse rei que te libertou, viu? Foi esse rei que te libertou do jugo do pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Veja o que diz. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a cometer ou meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não voltar a praticar o pecado, porque você já é livre do pecado. Quinto motivo, porque esse rei nos livrou do medo da morte. Ele venceu a morte e também nos livrou do medo da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 15. Olha o que disse. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, o rei Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, a saber, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Esse rei nos livrou do medo da morte. Quinto motivo, porque esse rei fez um excelente governo. Oh, que governo, hein? Quem viveu no tempo de Jesus, viveu um excelente governo. Efésios capítulo 1, versículo 21, mude a tradução para NTLH, que essa tradução a gente vai mudar agora. Olha o que diz: Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos de reis e sacerdotes, das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que ainda há de vir. Por isso que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua o mesmo.
E por sétimo motivo e último dele, porque ele não é apenas um rei, mas ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse capítulo 19 e o versículo 16, ele não é apenas um rei, ele não tem apenas um título de rei, ele é Rei dos reis, está gravado nas suas coxas. Olha lá. E na capa, e na perna dele, nas duas, na capa ou vestes, e na perna dele, está escrito, estava, né? Está escrito neste nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse foi e é, e o que há de vir, o melhor rei de todos os tempos de Israel. E ser rei, tem que ter reinado, tem que ter um reino, é ou não é? Ser rei tem que ter um reinado, tem que ter um reino. E sabe qual é o reino dele? Ele disse aqui em Romanos capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus é incomparável com os reinos dos homens, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria que o Espírito Santo dá. Esse é o reino que Jesus implantou na terra, o reino do arrependimento e o reino que o Espírito Santo dá. Se coloquem de pé e podem aplaudir ao Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vem cá, foi ou não é o melhor rei de todos os tempos? Foi e é o melhor rei de todos os tempos. Quem quer deixar esse rei reinar? Diga: reina em mim, Jesus. Reina na minha casa. Pode estabelecer o seu trono no meu lar, na minha vida, que eu vou deixar o Senhor governar. E tudo que o Senhor mandar eu vou fazer, porque o seu governo é de paz e de justiça. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Amém? Pastor, eu quero entregar